Feliz Natal para todos nós, né? Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anatema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço de boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalavam júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos círculos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e começamos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Então vamos agora nos lembrarmos daquele que realmente importa, que é o aniversariante do dia, Jesus. Lembrar que Ele veio até nós em sacrifício, para nos mostrar, para nos trazer os ensinamentos, que nos trouxe tantos ensinamentos. Ele nos ensinou que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensinou que devemos perdoar o nosso inimigo, reconciliar com ele enquanto estamos a caminho. Mas, sobretudo, vamos nos lembrar que ele nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que ele estaria sempre conosco. Então vamos acreditar sempre que só depende de nós termos Jesus
sempre ao nosso lado. Acreditar que Ele nos ampara em todos os momentos. Naqueles momentos em que a gente pensa que a gente está desesperado, que a gente acha que está tudo perdido, vamos nos lembrar que Ele estará ao nosso lado e que só depende de nós, a nossa alegria. Não vamos agradecer sempre a Jesus, agradecer aos benfeitores espirituais, pedir que eles estejam conosco hoje e sempre. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a Dina. Seja bem-vinda, Dina. Obrigada. Então, boa noite a todas. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com todos vocês, nessa data tão especial, né, em que nós vamos falar do aniversariante de hoje, como a Eleusa disse, hoje, 25 de dezembro, que todos nós, né, principalmente nós aqui do Ocidente, passamos ontem pela noite do Natal, aquele momento tão especial, né, que reunimos com os nossos familiares, confraternizamos. Então, muito importante esse momento em que nós vivemos aqui, nessa data tão especial. O nosso assunto é o conquistador invencível, e esse conquistador invencível é justamente Jesus. Porque os outros conquistadores que passaram pela história, por exemplo, Gengis Khan, Alarico II, Aníbal, Átila, esses conquistadores, eles passaram pela história e deixaram seus rastros de sangue, de maldade e de crueldade. Jesus não, Jesus ele é um conquistador invencível. Ninguém vence, porque Jesus veio, ele não passou na história, ele permanece na história com a sua lição de amor, de paz, de bênçãos, de caridade. Então, sobre Jesus que nós vamos falar. E no Natal, né, nós ainda estamos embalados ainda nas efusões aí natalinas, a gente vê as praças decoradas, a nossa árvore de Natal na nossa casa toda enfeitada, as lojas com as suas cores verde, vermelho e branco, né? Toda essa alegria do Natal, as lojas cheias, né? Quando nós encontramos no shopping aquele dia, passou lá, né? De última hora. Os shoppings lotados. Então, tudo isso é Natal, né? Essa alegria toda. O Natal, na verdade, ele tem vários sentidos. Por exemplo, o sentido do Natal para um comerciante. O comerciante, assim, de uma maneira geral, o que ele espera no Natal é que as suas vendas, né, elas aumentam. Tanto que o comerciante, ele prepara ao longo do ano o seu estoque para ter muitas variedades para colocar à disposição para a sua clientela. Então, geralmente, o comerciante nesse momento o seu lucro, a sua renda, né, aumentar durante as vendas do Natal. O Natal para uma criança. O Natal para uma criança, as crianças geralmente também, elas aguardam, né, os brinquedos, elas já ficam ali, já escrevem suas cartas para o Papai Noel e já fica guardando ali que vai ser presenteado pelo Papai Noel. Só que essas crianças não sabem que o Papai Noel é o papai e a mamãe que vai presentear, né? Então, hoje, assim, é claro que não são todas as crianças, mas se a gente perguntar para crianças quem é o aniversariante do Natal, elas vão dizer que é o Papai Noel. Nem todas as crianças sabem que o aniversariante do Natal é Jesus. O Natal para os pobres. O Natal para os pobres, né, geralmente também,
eles ficam aguardando nessa data em que as pessoas, assim, parece que desenvolvem mais um sentimento de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. Nessa data eles ficam guardando assim, uma cesta básica mais recheada, né? Uma cesta básica mais robusta, uma alimentação melhor, principalmente aqueles que ficam em albergues, em que durante o ano, né, é aquela alimentação básica ali, mas no final do ano as pessoas fazem uma comida mais sofisticada e oferecem para as pessoas. Há um tempo atrás eu ouvi um depoimento de uma mendiga lá em São Paulo. A jornalista estava cobrindo aquele evento, onde eles reuniram vários mendigos da rua e forneceram, né, a alimentação para aquele pessoal. E a jornalista que estava cobrindo o evento, ela perguntou para o mendigo, ele tinha 44 anos, perguntou para ele qual assim, o dia mais importante para ele. Aí ele disse que o dia mais importante é justamente no Natal, porque no Natal ele sente que é gente, enquanto ao longo do ano, né, as pessoas passam pelos mendigos e nem dá importância. E naquele dia ele sente assim, gente, porque ele vê que é notado. Então os profissionais, eles ficam lá à disposição para cortar o cabelo dos mendigos, para levar uma roupa limpa, uma roupa mais nova, para as mulheres fazer a unha e cortar o cabelo, né? Então o pobre, assim, geralmente, ele fica guardando nesse momento que ele seja mais bem tratado, que ele seja mais bem cuidado e com mais atenção também. E o Natal para o Chico Xavier, como será que é o Natal para o Chico Xavier? Será que o Natal para o Chico Xavier, esse missionário de Jesus que veio aqui na Terra, isso aqui para ele também é toda essa efusão toda do Natal, essa magia do Natal, com presente, com ceia, com tudo mais? Porque a ceia do Natal ficou tão concorrida, ficou assim tão disputada, as pessoas correndo no supermercado para comprar os itens para fazer a ceia do Natal. Será que como que é o Natal para o Chico Xavier? O Natal para o Chico Xavier conta que na véspera do Natal, né, no dia 24 para o dia 25, depois que ele encerrava os seus trabalhos lá na casa, na comunhão da prece, ele formava uma pequena caravana e visitava os bairros mais pobres lá em Uberaba. Então, ele, juntamente com sua pequena caravana, ele sabia descobrir os verdadeiros infortúnios ocultos. Ele sabia que em determinado lugar tinha mães em que essas mães paupérrimas, não tinha nada assim para elas alimentarem. Então, além da carência material, essas mães também, os seus filhos, eles estavam presos ou estavam envolvidos em drogas, estavam nas ruas. Então, essas mães sentindo não só a carência material, mas a carência afetiva, ele sabia descobrir nessas pessoas e ia de casa em casa para levar assistência e levar a sua presença também. Então, o Natal do Chico Xavier, ele levava, né, nessas visitas que ele fazia, ele levava dinheiro, ele dava o dinheiro mesmo para suprir as necessidades dessas pessoas e também ele conversava com elas, ele contava história, ele sorria com essas senhoras bem velhinhas. E conta que, o Chico conta que elas ofereciam café para o Chico, aquele café que foi feito no bule, lá na fornalha, e colocava o café numa xícarazinha esmaltada, e ele ia tomar esse café sorrindo com essas mães. E o Chico conta que era o café melhor, o café mais gostoso que ele tomava, era esse café que ele dava para ele, vindo dessas pessoas tão carentes. Então, a gente vê que o Natal para o Chico Xavier é esse amor é o verdadeiro sentido do Natal, porque o Natal é a revivescência de Jesus nas nossas vidas, no nosso coração. Então, o Natal para o Chico Xavier é esse amor, né? Essa caridade em que para nós deve ser também. E o Natal para o Espírita? Como que deve ser? Como será que é o Natal para o Espírita?
O Natal para o espírita é a releitura do Evangelho nas nossas vidas. O nosso Natal, o Natal dos Espíritos, nós trazemos Jesus para a nossa mesa. Enquanto que muitos comemoram a ceia do Natal sem o verdadeiro aniversariante, nós trazemos Jesus para a nossa mesa, para a nossa homenagem, para a comemoração. Porque Jesus, ele é o aniversariante na noite do Natal. Então nós vamos ver aqui, gente, quem é esse Espírito puro, quem é o Jesus, quem é esse aniversariante em que é tão falado, né? Quem é Jesus? Lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ele menciona lá as ordens dos Espíritos, porque o Allan Kardec, ele sendo codificador da doutrina espírita, ele estudando os espíritos, a condição, o grau de evolução dos espíritos através das evocações, ele pôde apreender as ordens e as categorias dos espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 99, ele colocou lá as 3 ordens dos espíritos. Tirando meu lenço aqui, que estou começando com calor. As 3 ordens dos espíritos. Então, são 3 ordens. A terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Nessa ordem aqui, dos espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, o Allan Kardec ele colocou que lá a predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal. Então, os espíritos que compõem a terceira ordem, eles têm a ignorância, têm o orgulho, têm o egoísmo, têm a vaidade, têm todas as imperfeições, esses da terceira ordem. Depois temos a segunda ordem. Os da segunda ordem são os espíritos bons, enquanto que na terceira ordem são os espíritos imperfeitos, os da segunda ordem são os bons espíritos. Nesse já houve uma mudança, já houve uma inversão. Enquanto que os da terceira ordem, a predominância da matéria sobre o espírito, na segunda ordem, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, eles já estão mais espiritualizados do que materializados. E a propensão para o bem. Os espíritos bons, a qualidade deles e o poder deles para o bem estão em relação com o grau de adiantamento. Uns têm a bondade, outros têm a ciência, outros têm a sabedoria. E os mais adiantados, os espíritos bons, eles já reúnem o conhecimento e o amor, que são as 2 áreas para a nossa evolução. Nós precisamos tanto do intelectual quanto da moralidade. E os espíritos mais adiantados, eles já, as 2 asas da evolução já estão mais ou menos no mesmo nível. E na primeira ordem? Na primeira ordem estão os espíritos puros, da qual Jesus faz parte. Na primeira ordem, quem faz parte aqui dessa primeira ordem, não há nenhuma influência mais da matéria, já desmaterializou completamente os que fazem parte da primeira ordem. A superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, os espíritos que compõem essa primeira ordem são poucos, tá? Então, eles já percorreram toda a escala da evolução. Foram criados igualzinho nós outros, simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber, porque não houve nenhum privilégio na criação. Todos nós, indistintamente, foram criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber. Mas deu a cada um de nós a tarefa e a missão de atingir a perfeição. Então, todos nós vamos alcançar a perfeição. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence somente a Deus. E Jesus, ele faz parte dessa categoria dos espíritos da primeira ordem. Jesus, ele é um espírito puro. E só para a gente ter uma ideia, quando a Terra foi criada, que há 4,5 milhões de anos, Jesus, ele já era um espírito puro. Há
4 bilhões e meio de anos em que a Terra foi criada, Jesus já era um Espírito puro. No livro há 2.000 anos, quando o livro há 2.000 anos conta a história do senador Públio Lentulus. Você já leu esse livro, né? Esse senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né, que ajudou, que trabalhou com Chico Xavier, o senador Públio, ele era assim, um político muito orgulhoso, ele era um senador, né, muito orgulhoso, e ele tinha uma filha, sua filhinha Flávia. E essa menina, ela tinha lepra, ela era portadora de lepra. Tanto é que ele mudou de Roma para a Palestina devido ser o ambiente mais tranquilo para aquela doença daquela menina, a conselho médico. E certo dia, essa menina Flávia, portadora de lepra, a lepra já havia espalhado em todo o seu corpo, e o pai dela, vendo ela toda desfalecendo, toda sem energia, toda sem vida, ele chega para ela, pega as suas mãozinhas e fala assim: filhinha, o que você quer? Fala para o papai. O que você quer? Eu não quero te ver desse jeito mais. Fala para o papai. Se você quiser brinquedo lá em Roma, fala, eu vou mandar agora o meu serviçal e dar comprar esse brinquedo. Fala, filhinha, o que você quer para você alegrar? Essa menina, então, ela olha para o seu pai, né, para o senador, olha bem no olho dele e fala assim: papai, eu quero profeta de Nazaré. Quando ela fala, eu quero profeta de Nazaré, se tivesse estourado uma bomba lá naquele ambiente, não teria surtido tanto efeito. Porque o senador, ele era profundo seguidor dos deuses humanos, né? Então ele era totalmente contrário à doutrina cristã. E ele tinha uma verdadeira aversão pelas pregações de Jesus. Mas a Flávia, ela sempre ficava ouvindo a sua mãe, juntamente com a sua escrava, a Ana, conversar. E nessas conversas, a Ana, que era escrava da Lívia, a mãe da Flávia, ela sempre contava das pregações do Mestre Jesus. Ela era adepta ao Mestre de Nazaré. Então, ela sempre acompanhava Jesus em suas pregações. E ela contava para a Lívia que Jesus, ele curava os cegos, ele curava os paralíticos, ele curava os leprosos, ele erguia os caídos, ele dava movimento para as pessoas, para os paralíticos, que a lepra, né, ele curava os portadores de lepra. Então ela, sendo uma criancinha de 7 anos de idade, ela também queria ser curada. E ela ficava embevecida com as colocações da Ana para sua mãe. A Ana contava com tanta emoção. Então a Flávia, ouvindo, né, sabendo que Jesus poderia curar ela pede para o seu pai que ela queria o profeta de Nazaré. E o senador, muito orgulhoso, ele prometeu para ela que o que ela quisesse, ele iria fazer. Ele então vai à noite, às escondidas, justamente para ninguém ver ele, e ele vai pensando como é que ele ia falar com Jesus, porque ele não conhecia Jesus, né? Com que linguagem que ele iria conversar com Jesus. E o senador mesmo conta que quando ele avistou Jesus, ele parou estático. Tamanho era o magnetismo de Jesus, ele parou, caído ali, quando ele viu o Mestre Jesus. E aí, gente, ele conversa muito com Jesus, é uma conversa linda, maravilhosa, é um contexto longo, né, da história, mas eu peguei um texto que vai ilustrar aqui a idade de Jesus. Porque quando eles conversam muito, Jesus fala assim para o senador: pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, eu venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando mostrar as alegrias do reinado de meu Pai e da sua justiça. Então, nessa fala de Jesus para o senador, Jesus já fala que desde a formação desse planeta, há muitos milênios, ou há 4 bilhões e meio de anos, ele vem procurando reunir, né, as ovelhas tresmalhadas, que somos todos nós, somos as ovelhas desgarradas do redil de nosso Pai. E Jesus, ele vem procurando nos reunir. Então, Jesus, ele é o pastor das nossas almas, ele que construiu, ele que formou essa morada, essa casa maravilhosa
para servir de escola e de habitação, para que nós possamos desenvolver, né, o nosso intelecto e desenvolver a nossa moralidade. Então, Jesus, ele construiu o nosso planeta Terra, ele não criou, porque quem cria é somente Deus. Deus, ele fornece a matéria-prima, que é o fluido cósmico universal. E desse fluido cósmico universal é que os co-criadores de Jesus, os espíritos, os seres angélicos, né, que Jesus faz parte dessa comunidade dos seres angélicos, eles são co-criadores de Deus. Jesus é o co-criador de Deus. Ele tirou da nebulosa solar aquela massa incandescente, aguardou o resfriamento e modelou aqui o nosso planeta Terra. Essa escola tão abençoada em que nós vamos desenvolver todas as nossas potencialidades que esse planeta nos oferece. A semelhança do aluno na escola, o aluno que fica lá na escola, é até ele aprender todas as matérias, todos os graus que aquela escola fornece. Quando ele já aprendeu tudo, ele passa para outra série. A gente começa lá no maternal, depois vem o jardim, vem o pré, vem o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação. Assim, a nossa escola, construída por Jesus, ela oferece a nós todas as condições necessárias para o nosso progresso. Então, é Jesus. E o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ditado por ele, através da psicografia de Franciscano Xavier, o Emmanuel fala que essa comunidade de seres angélicos, da qual Jesus faz parte, já reuniu aqui nas cercanias do planeta por apenas 2 vezes. A primeira foi na formação do planeta, e a segunda vez foi quando decidia a sua vinda aqui. Então, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, não foi um acontecimento por acaso, aleatório, não. Foi muito bem programada a sua vinda aqui, muito bem elaborada. Tanto que Jesus, ele mandou os seus mensageiros para vir, né, para ir preparando o terreno. Ele enviou Moisés, há mais ou menos 2000 anos antes da sua vinda. Moisés veio para estabelecer a justiça, para acalmar um povo, aquele povo assim muito cruel, muito ignorante, sem regra nenhuma, né? Veio Moisés, estabeleceu que a lei de justiça. Depois, mais ou menos há 400 anos, veio Sócrates, o filósofo Sócrates, na Grécia, para implantar, né, a lei de fraternidade, a lei de liberdade, mas isso não foi compreendido pela humanidade, tanto é que ele foi condenado à morte, né? Então, a vinda de Jesus aqui foi muito bem preparada. Já mostrava, né, nas profecias antigas que viria o Salvador e que esse Salvador, o Messias, ele viria para libertar, né, aquele povo. O povo lá de Israel já aguardava a vinda desse Salvador. Só que eles achavam que o Salvador ele viria com toda a sua pompa, com todo o seu exército, para dizimar, né, todo aquele povo ali. Então, já era anunciada a vinda de Jesus há mais de 400 anos. Eles aguardavam, né, que Jesus viria para libertar eles do jugo dos romanos. Só que na noite em que Jesus nasceu, no nascimento de Jesus foi silêncio. Jesus nasceu à noite numa gruta de calcário, numa estribaria. Porque lá em Belém, quando Jesus nasceu, quando José e Maria chegou lá em Belém para ela dar à luz ao Mestre Jesus, estava havendo recenseamento. Então vinha pessoas de todos os lugares para estar lá em Belém para que o número deles fosse contados. Então não tinha lugar para hospedar, né, os pais de Jesus. O único lugar que tinha era uma estrebaria onde ficavam os animais daquele pessoal que vinha de outras regiões, que eles iam seus animais e guardavam os animais nesse lugar. Foi onde Jesus nasceu. Então Jesus ele nasceu numa manjedoura, num berço simples, veio com toda a simplicidade.
não veio com nenhum exército, com nenhum poder, mas ele veio acompanhado por seres angélicos invisíveis, né? Nasceu num berço simples, mostrando para nós que o caminho da nossa salvação é o caminho da humildade, porque todo esse poder temporário, ele é passageiro, e Jesus veio implantar aqui na terra o poder atemporal, que é o poder do amor. Então, se Jesus, por um lado, ele nasceu num berço simples, numa manjedoura, com toda a humildade, por outro lado, ele escolheu quem pudesse gerar ele o vaso mais belo, o vaso mais perfeito, o vaso mais puro, que foi Maria. A Maria, somente ela, teria condição de gerar ali no seu ventre esse Espírito puro, perfeito. Como consta lá no livro, vocês viram a questão 625. Lá na questão 625, Allan Kardec perguntou assim: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta é Jesus. Então, Jesus, meus irmãos, ele é o guia, ele é o modelo da humanidade. Quem é que nós devemos ter como modelo? Quem é que nós devemos copiar? Que nós podemos copiar sem nenhum medo de errar. Não será o espírita, nem o padre, nem o pastor, nenhum desses religiosos, porque as pessoas aqui são falíveis. O modelo a ser copiado, o modelo a ser seguido é Jesus, porque ele é um espírito puro. Jesus tem mais, ele construiu a terra, ele já é um espírito puro. Então Jesus é um espírito puro em bilhões e bilhões de anos. Ele sim, nós podemos seguir, nós podemos copiar, nós podemos fazer o que ele fez, porque jamais nós iremos errar, tendo como modelo Mestre Jesus. E como que era então a sociedade antes de Jesus, né? A sociedade antes de Jesus era totalmente caótica. A depravação moral, como ela leu aqui na lição, como que era, né? Da escravidão, dos doentes abandonados, era desse jeito, igual você gostaria, meu Deus. Era uma sociedade totalmente depravada, não tinha valores morais. O Emmanuel, lá no livro O Roteiro, ele fala como que era a sociedade antes de Jesus. Ele fala que o cativeiro consagrado por lei era um trajeto comum. Então era lei, era normal as pessoas terem os seus escravos. Os escravos eram usavam mercadoria. Eles ficavam expostos lá na praça, nas feiras, igual hoje nós vamos na feira para comprar os legumes, as verduras, para a nossa alimentação. Os escravos ficavam lá expostos. E as pessoas sabiam escolher qual escravo queria trabalhar mais, queria aguentar mais peso, mais força. Eles olhavam, marcaram detalhe dos escravos. Eles já sabiam conhecer quem era o escravo, que queria ajudar mais, queria trabalhar mais. Então era normal ter escravos. Lá no livro A Grande Espera, da Corina Novelino, ela conta a história de Eurípides Barçanufo, esse mensageiro sacramentano. Lá nesse livro, Eurípides Barçanufo, ele chamava Marcos, era o menino Marcos. E ele já era esse espírito grandioso, né? Lá na história, que deve ser há mais de 1000 anos ou mais, que ela conta essa história. Eurípides Barçanufo, ele era o menino Marcos. Ele era chamado Marcos, ele era muito doente, vivia sempre gripado, com infecção. E o pai dele era viúvo, e tinha ele mais 2 irmãos. E como ele ficava sempre doente, certa feita o pai desse Marcos, que tinha muitos escravos, ele era muito rico, ele tinha muitos escravos na sua propriedade. E o pai dele, então, né, um de perto, meu filho, eu não aguento mais ver você sofrendo desse jeito. Fala, eu não dou conta mais de ver você assim. O que você quer para você melhorar? O que eu faço para você melhorar? E esse menino Marcos, ele tinha 7 anos também, ele fala assim: papai, eu quero a libertação dos escravos. Então, gente, eu também, ele se tinha incomodado, né, com os escravos, sendo maltratados,
sendo tratado como verdadeiros objetos. Então era assim, antes da qual Jesus encontrou o cenário era esse. A mulher que errava, né, a mulher que cometia equívoco, ela recebeu um tratamento inferior aos animais. Os animais eram muito mais bem tratados que as mulheres. A gente vê, as mulheres não tinham valor. A mulher não podia emitir a sua opinião, dar a sua ideia, tomar decisões. A mulher era totalmente submissa ao homem. Foi Jesus que resgatou o valor da mulher. Foi Jesus que elevou, né, a mulher da sua condição que é. Tanto que certa ele conta que certa feita, ele protegeu uma palestra todo empolgado, né? E na palestra ele dizia assim que atrás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. Aí a Joana de Anjos apareceu para ele, minha assinatura, e falou assim: Valdo, você tem certeza? Atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher? Aí ele teve que consertar, né? Aí ele falou assim: ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. E ela chamou a atenção dele de novo, puxou a orelha dele de novo, né? Ao lado não. Aí ele corrigiu novamente, falou que à frente, né, de um grande homem há sempre uma grande mulher. Porque a mulher que dá a luz é a mulher que ensina o filho a andar, que ensina a falar, que ensina ele a comer. Então, à frente de um grande homem, de uma pessoa importante, há sempre uma grande mulher. Só que essa grande mulher, ela está sempre apagada, está sempre escondida, né? Exalta ali o grande homem, mas a grande mulher que fez dele essa grandeza, nem sempre aparece. Então, a mulher não tinha nenhum valor antes de Jesus. Os pais podiam vender os filhos, não tinha essa questão de laço familiar, não. Era quase um objeto. Era razoável os cegados vencidos e aproveitar o serviço doméstico. Os enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres equivocadas podiam ser apedrejadas com o apoio da justiça. Então, esse cenário aqui, a gente foi que Jesus encontrou. Mas aí Jesus veio, ele dividiu a história, né? Porque ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus, ele veio para iluminar a humanidade que se encontrava em trevas. Ele dividiu a história, tanto é que tem nascer antes do Cristo e descer depois do Cristo. Antes dele era esse cenário, e depois dele, Jesus veio para implantar aqui na terra a era da fraternidade. Porque quando, meus irmãos, Deus nos criou simples e ignorantes, está lá no livro dos Espíritos, questão 115, Allan Kardec perguntou assim: todos os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta é que todos foram criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento e sem nenhum saber, mas deu a cada um de nós a tarefa e a missão de atingir a perfeição. Então, todos nós vamos atingir essa perfeição, a perfeição relativa. Então, com a vinda de Jesus, que ele veio para impulsionar o nosso progresso. A humanidade andava assim a passos de tartaruga, mas como nós temos que evoluir, como nós temos uma meta a ser alcançada, que é a nossa perfeição, ele veio para nos impulsionar a andar mais rápido. Antes era a lei de Moisés, aquela lei rígida, aquela lei severa, a pena de Daniel, a lei olho por olho, dente por dente. E ele veio para implantar a lei de amor. Jesus veio para mostrar que no nosso coração há a semente do amor, que está em germe, que está em estado embrionário. E ele veio justamente para nos auxiliar, para que nós possamos desenvolver no nosso coração esse sentimento do amor. Porque quando Deus nos criou, ele colocou em cada um de nós as sementes de todas as virtudes a serem conquistadas. E a semente do amor está em nós. Mas antes a gente esquecia que tinha semente que era nascer, crescer, desenvolver, praticar a maldade. E aí com Jesus, ele mostra que o caminho é outro, que o caminho é através do amor. Moisés trouxe a primeira revelação, que é a justiça, e Jesus trouxe a segunda, que é a lei de amor. Ele não ensinou a lei de amor, ele não falou sobre a lei de amor.
Porque tem aquele ditado que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Jesus exemplificou a lei de amor em todos os seus momentos, em todas as passagens que nós conhecemos, que são muito poucas, porque a vida de Jesus não é só os que os quatro evangelistas narram para a gente, não. A vida de Jesus é muito mais, o que nós conhecemos nos evangelhos é válido demais diante da vida dele aqui. Então ele vivenciou esse amor em todas as suas atitudes, era a lei de amor ali em vigência. O silêncio de Jesus era a lei de amor também. Quando Pilatos ele pergunta para Jesus o que é a verdade, Jesus ficou em silêncio. E o silêncio de Jesus já representava o amor, porque iria adiantar Jesus falar para Pilatos, aquele homem que da terra tão mundano, Jesus falar para ele da imortalidade da alma, dos mundos habitados, da reencarnação, de Deus, a sua grandeza, não iria adiantar nada. Então Jesus, para não humilhar Pilatos, que não estava preparado para ouvir essas verdades, ele silenciou, porque Pilatos perguntou o que é a verdade, ele ficou calado, ele silenciou a lei de amor, porque ele estava pronto para receber essas informações. Então, em toda a passagem de Jesus, ele vivenciou esse amor. Mas como que é a lei de Jesus? O que é esse conquistador invencível que ninguém consegue vencer, que ninguém falou como ele falou, né? Que ninguém andou como ele andou aqui na terra? Qual é a sua lição? Quais são os seus ensinamentos? Jesus ele deixou grafado aqui para nós letras indeléveis. Olha aqui, ama a Deus nosso Pai, amar a Deus nosso Pai. Antes a gente temia Deus, porque a ideia que foi passada para nós era de um Deus temerário, de um Pai que castigava, de um Pai que vingava. Então Jesus ele vem cá, ama a Deus nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Deus, ele é o Pai dos justos, dos injustos, dos sábios, dos ignorantes, dos pobres, dos ricos. Ele faz que o seu sol brilhe para todas as pessoas. E Jesus fez amar esse Deus nosso Pai. Pediu também, meus irmãos, para perdoar ao companheiro quantas vezes fizerem necessárias. Antes era odiar. Está lá na lei de Moisés. Moisés escreveu assim: amarás o próximo como a si mesmo e odiar os inimigos. Estava na lei de Moisés. E vem Jesus, esse Espírito, bilhões e bilhões de anos, ele vem e fala assim: eu porém vos digo. Gente, a nossa fala ela tem um peso, né? Às vezes a pessoa fala assim: o que você acha que está falando? Como se fosse uma pessoa toda poderosa, um supra-sumo. Mas Jesus, quando Jesus fala assim: eu porém vos digo, tem todo o significado, viu? E aí Jesus fala: eu porém vos digo, amai os nossos inimigos. Se antes era odiar, amar o próximo a si mesmo e odiar os inimigos, aí vem Jesus e fala: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele é chamado de revolucionário. Aquele povo não entendia. Aquele povo, os fariseus, ele amava o seu pessoal ali, os seus ali, da sua raça, da sua religião, da sua casa. Odiava os outros, odiava os samaritanos, odiava os gentios, odiava os pagãos. Aí vem Jesus e fala, né? Amar os vossos inimigos. Gente, olha que revolução que o mestre de Nazaré implantou aqui na terra, nos ensinando a trabalhar essa terra tão árida, tão deserta, que é o nosso coração. Jesus, na sua missão, ele pede para a gente desenvolver a misericórdia, a compaixão. O que é compaixão? Tudo que a gente vai poder fazer compaixão, daquele sentimento realmente de ajudar, aquele sentimento ardente de reerguer os nossos irmãos caídos. Foi isso que ele fez.
Não condenes para que não seja condenado. Na questão do apedrejamento, era na lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. E veio Jesus, naquela passagem da mulher adúltera, que os fariseus levou a mulher pecadora até Jesus para ela ser apedrejada. E que Jesus fala para ela, né? Aquele dentre vós que estivesse em pecado, que atira a primeira pedra. Então ninguém atirou pedra naquela mulher. Jesus ele não foi conivente com o erro dela, e sim deu a ela a oportunidade para que pudesse redimir de suas faltas. Então Jesus, esse conquistador invencível, ele veio e mudou o panorama social aqui da nossa vida, da nossa terra. Ele falou da imortalidade da alma, que nós estamos aqui transitoriamente, que a nossa vida verdadeira não é aqui, me ensina no plano espiritual. Então esse conquistador, que jamais ele será vencido, jamais ele será combatido, é o Mestre Jesus, é o aniversariante do Natal. Então Natal é muito mais, né, do que esses festejos, essas comemorações, e que a grande maioria dos lares não traz para a sua comemoração aniversariante. Então, o significado do Natal, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus nas nossas vidas, é a releitura da sua mensagem, para que nós possamos desenvolver no nosso coração esse amor ao próximo, essa caridade, esse companheirismo, esse sentimento de fraternidade, porque todos nós somos irmãos, nós somos irmãos de todos, somos uma única família em que temos um único Pai, que é Deus, o nosso Pai Criador. Então essa é a mensagem que eu vim trazer aqui para todos nós na noite de hoje, para nós aqui encarnados, os nossos irmãos desencarnados, que nós possamos retornar para os nossos lares com o nosso coração mais alegre, mais feliz, e lembrando sempre dos seus ensinamentos, né? Em todas as nossas ações, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, vamos trazer Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Né? Agindo assim, meus irmãos, as chances que nós teremos de acertar são muito maiores do que as chances de errar. Tá? Então eu desejo Feliz Natal para cada um de vocês, juntamente com seus familiares. Desejo um feliz ano novo, nós não vamos encontrar antes, e que possa começar o ano de 2025 com esse propósito em melhorar cada dia mais, tá? Seguindo sempre as orientações do Mestre Jesus. Então, boa noite a todos e muito obrigada, viu? Obrigada, Deus. Muito